Olá pessoal, me chamo Marcos Farto, sou especialista em trânsito, moro em Marília, São Paulo. Atualmente sou conselheiro estadual de trânsito e hoje, dia 23 de janeiro de 2020, vou trazer mais uma informação legal para vocês aí nesse bate-papo que a gente sempre tem de instruir na matéria trânsito. Portanto, já se inscreva em nosso canal, já deixa o seu like e compartilhe esse vídeo que vai ser útil para algumas pessoas, principalmente para você. A pauta desse momento é sobre advertência por escrito. A pessoa foi autuada e acabou aí ficando insatisfeita, aconteceu alguma coisa tal que não era previsto e ela quer se socorrer de um mecanismo que o Código de Trânsito oferece, a advertência. O que é advertência? É uma ação legítima da autoridade de trânsito que, ao invés de aplicar a multa, a pessoa vai ter que pagar, então ele fala, não, esse não vai pagar a multa, vai ficar uma anotação aí no prontuário dele, ele fica advertido, em vez de pagar, só vai ter os pontos na carteira. Para isso, a autoridade de trânsito precisa que você se mobilize, que você faça a sua parte. E qual é a sua parte nessa história? De acordo com a resolução 619 do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, tem algumas recomendações e eu vou direto no capítulo 3º. Então, você que quiser mais informações, entre no site do denatran.gov.br, resolução 619 e dê uma lida legal nela. O que é advertência? Advertência é uma penalidade, ou é multa ou é advertência. E só é aplicado para infrações leves ou médias. Que seriam essas infrações? Aquelas que têm 3 ou 4 pontos. Então, a aplicação da advertência é um ato discricionário da autoridade. O que é isso, Farto? Vai depender da autoridade. Se ele entender como sendo medida mais educativa para você que se socorre desse mecanismo, se ele olhar no seu prontuário e ver que não tem infrações, que você tem sido um bom motorista, tem ali uma ficha limpa, então ele pode, ao invés de punir com o valor da multa, ele apenas aplica a advertência. E aí ele tem que se beneficiar, ou melhor, ele tem que utilizar a lei, porque ele não pode fugir a essa regra. Então vamos lá, no artigo 267 do Código de Trânsito dispõe desse mecanismo e a resolução 619 fala sobre isso. Então, lá no artigo 10 da resolução 619, em se tratando de infração de natureza leve ou média, a autoridade de trânsito, nos termos do artigo 267, poderá aplicar, de ofício ou por solicitação do interessado. Normalmente é você que tem que pedir. A autoridade de pronto não vai fazer isso não. Não fique esperando que ela faça, porque ela não vai fazer. Quando que eu devo pedir, Farto? Você deve solicitar a advertência assim que chegar a carta de notificação da infração de trânsito. Então, o seu endereço tem que estar atualizado e o endereço do veículo. Por que o seu e o do veículo? Por vários motivos. Primeiro que quando é multa, a multa vai para o endereço do veículo. E quando é pontuação, suspensão, cassação, vai para o endereço da pessoa. Então são duas situações distintas. Fique antenado com relação a isso. Chegou aquela notificação, lá vem um prazo. Olha, indique o infrator até tal data e apresente a sua defesa ou a solicitação de transferência de pontos ou pedido de advertência. Então, é até aquela data. O cidadão foi autuado no dia X, dia 1º de janeiro, e vem a notificação até o dia 15 de fevereiro, é uma suposição. Então, ele tem até o dia 15 de fevereiro para apresentar o pedido de solicitação de advertência por escrito ou transferir, e ainda existe outra possibilidade. Olha, o carro é meu, a pessoa que foi autuada, que cometeu a infração foi outra, então transfere para ela essa penalidade, essa infração, e ela já pede a solicitação, não é você. Então é ela que deve pedir a solicitação, já que ela foi a cometedora da infração. Pois bem, você tem até a data estipulada no documento. Passou dessa data, perdeu. Aí vai ser aplicada a penalidade de multa e tem que pagar em pecúnia. Ah, mas eu nunca cometi infração na minha vida. Calma, não ter cometido é uma coisa, não ser flagrado é outra. Muitas pessoas cometem infração, só que não são surpreendidas, não são autuadas. Isso não é sinônimo de excludente
para uma punição, tá? O fato de ser um bom motorista é dever nosso, é obrigação nossa, não é uma excludente para ser beneficiado, tá ok? Então vamos lá. No parágrafo 4º da resolução 69, a aplicação deverá ser registrada no prontuário do infrator, ou seja, não é porque não vai pagar multa que não vai ter ponto na carteira, vai ter ponto na carteira sim. Então vai ter lá 3 ou 4 pontos, que de acordo com a infração cometida, e segue o jogo. No parágrafo 6º fala que a penalidade deverá ser enviada ao infrator ao endereço que ele está registrado. Então por isso que você tem que ter a atualização do seu endereço junto ao DETRAN, Departamento de Trânsito Estadual. Outra questão, parágrafo 7º. A aplicação da penalidade por escrito não implicará em registro no prontuário, acabamos de falar. No parágrafo 8º, no caso a autoridade de trânsito não entenda como medida mais educativa, aplicará a penalidade de multa. Então, por isso que é discricionário, vai depender da vontade dele. Se ele entender, olha, é um bom motorista, eu vou dar uma chance. Agora, se é aquele motorista que tem lá 50 pontos na carteira, já tem uma demanda de infrações, é óbvio que ele não vai aplicar advertência, porque esse motorista, ele é um mau condutor. Ele já está dizendo através do seu prontuário. Então, cuidado com isso aí. Parágrafo 9º. A notificação devolvida por desatualização de endereço será considerada válida para todos os efeitos. Olha só como que a resolução já pega pesado. Vamos lá para o parágrafo 11. Para o cumprimento do disposto no parágrafo 1º, que é a advertência, o que o condutor deve apresentar? Então, prepara a documentação aí. Carteira de habilitação, documento do veículo, CRLV, CLA, e a certidão de pontos. Você precisa entrar no site do DETRAN, imprimir a certidão de pontos, imprimir o seu prontuário e lá tem que estar zeradinho. Então, se você não anexar essa documentação, não será acolhido pela autoridade para fazer a sua conversão. Ao invés de mandar a multa, apenas a advertência. Documentação sempre em dia, ou seja, a sua habilitação, o documento do veículo, a notificação de autuação e o prontuário do infrator. Você junta tudo isso, faz um texto simples, olha, de acordo com o meu prontuário, eu tenho demonstrado ser um bom motorista, infelizmente me envolvi com essa infração e vou me esforçar para não mais cometer nenhuma irregularidade. Diante disso, solicito a aplicação da penalidade de advertência como medida mais prudente a ser aplicada aí para esse condutor. Pronto, é um texto muito simples, você assina e encaminha para o órgão de trânsito. Observe bem outro detalhe, é Departamento de Estradas de Rodagem? Foi na rodovia? É DR. Foi no município? É no órgão municipal que você apresenta esse pedido. E também no DETRAN. Você leva para o Departamento Estadual de Trânsito. Por que eu tenho que saber disso? Porque se você foi autuado na rodovia, é para aquela autoridade estadual, aquela autoridade de estradas de rodagem, que você deve pedir essa penalidade. E eu faria também um pedido junto ao DETRAN. Nunca é demais. Por quê? Porque pode existir alguma autoridade dizer, olha, isso não é competência minha, isso é competência do Departamento de Trânsito. Então, na dúvida, manda para os dois, ou para o município e DETRAN, ou para o DR e para o DETRAN, e se for uma infração do Estado, é diretamente para o DETRAN. Tá ok? Então, informações interessantes, úteis, que vão ajudar você a minimizar o impacto financeiro pelo cometimento de infração de trânsito. Mas um detalhe importante, é legal dirigir com segurança, com respeito e obediência às regras. O ideal é não cometermos infração, porque toda infração pode causar, qualquer infração, né, pode causar um acidente. Aliás, todo acidente de trânsito acontece porque alguém descumpriu uma regra. Então, cumprir regras é uma obrigação nossa, é um dever que nós temos. Façamos a nossa parte, sejamos bons motoristas e teremos aí uma vida tranquila em relação à segurança viária. Espero ter contribuído, ajudado você. Tem dúvida? Deixa aí a sua pergunta aqui embaixo no nosso vídeo ou mande-nos um e-mail e nós faremos um vídeo explicando a respeito dessa sua dúvida. Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e muito obrigado. Eu me chamo Marcos Farto, sou especialista em trânsito e atualmente conselheiro estadual de trânsito. Valeu, galera! Aquele abraço!